cada porcelanato instalado é uma lição aprendida, cada tijolinho instalado ali é uma lição aprendida, e é verdade. Patrícia e Cristina Rocha Andrade é quem vai contar pra gente histórias inusitadas, mas como tudo isso começou, porque são décadas de trabalhando com parceria, né, Cris? Exatamente, 23 anos de formada, eu tenho arquiteta, me formei em 2000. Vocês se formaram juntas? Como é que foi esse começo? Por onde começou essa história? Então vamos lá, eu me formei em 2000 em arquitetura. E a Paty tinha outra profissão. Tinha outra profissão, Paty? Eu tinha outra profissão. Tipo? Professora de educação física, personal training. Eu me formei em educação física. Gente, eu não diria nunca. E determinado tempo eu vi que não era isso que eu queria. Mas o meu sonho era transformar vidas, né? Assim, fazer o... Ai, faz todo sentido. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. E um certo dia caiu da mão da Cris um livro de Feng Shui e eu devorei esse livro e falei: meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. É a arte do bem viver, né? Então, através desse livro, eu estudei muito Feng Shui. Eu me apaixonei assim e comecei a ver que a transformação da pessoa pode vir através do lar. Vem da raiz, né? Vem da raiz. E a gente comecei a ler, interessado, daí eu falei, não, é pouco, eu preciso me aprofundar mais. Daí eu fui fazer designer de interiores. Uau! E num determinado momento, a Cris tinha o escritório dela e eu tinha o meu. E a Cris falou, por que você não para de pagar aluguel e vem aqui trabalhar comigo? Mas era uma divisão de espaços, não é? A princípio, uma divisão de espaço. Eu já Você tinha meu escritório, aí eu falei, para de pagar aluguel. Porque antes eu trabalhava em casa. Quando eu me formei, eu trabalhava em casa, não tinha escritório. Aí eu comprei um escritório e falei, agora que você paga aluguel e eu tenho meu escritório, vem trabalhar comigo, no mesmo espaço físico. Uhum. E depois, passando um determinado tempo, a fusão aconteceu automaticamente. E aí, quando a gente foi ver, já estava dividindo projetos. Foi então, coisa orgânica. Isso faz assim, uma coisa de uns 20 anos, né? Porque até todo tempo a parte estudar e tudo mais, coisa de uns 18, 20 anos, assim, mais ou menos. Quem é a caçula? Eu sou mais nova. Embora todo mundo ache que é ela, mas eu sou mais nova, tá? Você Fica bem claro para todo mundo que eu sou a caçula. Como era a Cris caçula? Um menino. A gente tinha liberdade de brincar na rua, né? Ai, que época Muito boa. bom, muito bom. Então, os nossos amigos eram distintos. Então, a Cris era mais menino, jogava bola, andava de skate. A Cris tem uma energia que não acaba nunca. Eu tenho contato com um menino, quem nos conhece aqui do shopping sabe que eu tenho um contato muito bom com os meninos, né, até hoje. Eu sempre sou muito enérgica, né? Muito, Cris, não acaba. É. A tua energia. E assim, você assim, quando você acorda, até o fim do dia, eu não sei como que quando você acorda, mas eu já tomei café da manhã muitas vezes com você. Você chega sorrindo, você chega brincando. E tá no fim do dia, tá terminando a festa, tá numa madrugada, ela tá 1000 por hora. Depende, né? Tudo são fases, São eu fases, acho. entendi. Do espírito. Você só pegou a parte boa. Eu só peguei a por fase enquanto. boa. É verdade. E assim, desde criança? Desde criança. Ô Cris, e a Paty sempre foi a parte calma ou é só o que a gente acha da Paty? Ela é calma até a página B, né? Então, assim, ela fala manso, todo mundo conhece, fala que ela é calma, que eu falo mais rápido e tudo mais, mas não cutuca a fera.
né? Entendi. Que cutucar fera com vara curta é complicado. Ô Cris, você sempre quis ser arquiteta? Sempre. Com 12, 13 anos eu já sabia que eu ia ser arquiteta. E como assim? Porque assim, meu pai trabalhava com construção. Ele construía casa, comprava terreno, construía casa para vender, como negócio. E eu me via muito naquilo. Então assim, pequeno eu ia à obra. Então eu já me via. Eu nunca me via em outra profissão. Então assim, a gente tinha em casa, assim, por meu pai fazer isso, meu pai até hoje, ele faz obras pra gente, algumas obras. Olha Ele tem 83 anos, ele trabalha, Meu Deus! né, participa ali de algumas obras nossas. E meu pai sempre foi muito zeloso em casa. Então, assim, a gente sempre viu nossa casa pintada. Muito caprichada. Muito caprichoso, tá? Não tinha lâmpada queimada. Então, queimava uma lâmpada, 2 dias depois, ou no mesmo dia, já estava resolvido. Então, assim, a manutenção de casa sempre foi muito bem feita. Impecável. Sempre foi. Tudo muito simples, mas assim, sempre impecável. Então, e eu ia com ele pequena, assim, de adolescente, pré-adolescente, adolescente na obra. Então, eu nunca tive problema em qual faculdade ia fazer. Então, na minha cabeça, eu sempre seria arquiteta. Então, nunca me vi em outra profissão. Aliás, é nostálgico para você o cenário de obra, o cenário de acompanhar obra. Para você te remete muito às suas raízes. Sim, muito, muito, sempre. E fui casar com um engenheiro depois, né? Fui arrumar um marido engenheiro civil ainda na faculdade de arquitetura. Será que isso a gente traz de outras vidas? Não sei, pode. Pode ser. A vida é pai, é profissão, é marido e os filhos? Então, a mais velha, certeza absoluta que não será da área. A mais nova, tem uma tendência muito forte. Tendência. Ela tem uma criatividade, assim, Absurda. de criação. Gente, é geração que é após nata. geração. A última nata. aquisição dela foi uma impressora 3D. Paty, você cresceu também nesse cenário de obra, mas nunca passou pela sua cabeça que aquilo seria uma profissão? Não, nunca passou pela minha cabeça, porque eu sempre fui. A Cris sempre teve os olhos mais para o meu pai e eu tive os olhos mais para minha mãe. E da minha mãe veio essa coisa de cuidar, de melhorar, de crescer, essa coisa energética que eu gosto, que eu fui me aprofundando depois. É muito vocês. Né? Vem da linhagem da minha mãe. Assim, coisas de intuição, né? Isso vem dela. Minha mãe tinha uma intuição absurda. A Paty tem, a minha intuição é nula. Impressionante. Então, acho que é uma mistura, né, que teve aqui dos dois e que eu acho que é por isso que a nossa parceria dá certo. Como eram vocês no começo e como vocês se veem hoje? Como foi esse amadurecimento do escritório? Vocês como profissionais, como parceiras, como empresárias, porque a arquitetura a gente sabe que primeiro de tudo né, é muita documentação, é muita burocracia, tem que ser uma boa empresária. Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Eu acho que a gente aprende muito todo dia. Até hoje a gente está aprendendo, né? Tem toda uma revolução aí que está acontecendo e a gente precisa continuar aprendendo até hoje, né? É uma construção, é um errar e acertar o tempo todo, né? Vai equilibrando. Eu acho que com a experiência isso se torna hoje mais fácil, né? Quando a gente começou, demandava muita energia. A gente não saía do escritório antes das 11 da noite. A gente não tinha filhos, né? Ficar 10 da noite, 11. Era normal. Todo dia. Porque era o tempo que a gente se organizava. Durante o dia atendia os clientes e depois... Às 6 horas parava de tocar o telefone, né? A gente 6. falava, agora a gente vai trabalhar. De verdade, sabe? Assim, porque o telefone parava, a gente se concentrava em coisas de administração do dia a dia mesmo, sabe? Para o dia seguinte acontecer de novo. Ô Cris, você tem esse seu jeito animado, agitado. Isso funciona no raciocínio também. Eu tenho um raciocínio muito lógico e muito técnico. Sim, então eu entro na obra, rapidinho eu percebo se alguma coisa não está sendo feita certo e eu já consigo prever o que vai acontecer lá na frente. Então, assim, essa coisa de muito emocional, isso
passa, né? Eu não tenho muito, eu tenho um raciocínio muito lógico, muito técnico. Então eu vou muito à obra. E nisso eu consigo pescar, né, várias coisas do que pode acontecer. Então isso eu fui construindo ao longo do tempo. Então me facilita em muitas coisas na hora de projetar. Porque eu já sei, às vezes eu estou projetando alguma coisa, já penso, isso aqui não vai funcionar muito. Porque para eu fazer isso eu tenho que prever outras coisas. Ou já prever outras coisas para que funcione. Cada obra é uma lição aprendida. Me conta dessas lições aprendidas de obra. Não, cada porcelanato instalado é uma lição aprendida. Cada tijolinho instalado ali é uma lição aprendida. E é verdade. O que você já viu acontecer dentro de obra que você fala assim, quem foi a mente criativa que deixou isso desse jeito? Porque uma coisa é você projetar, outra coisa na hora que executa, né? E aí quando você chega na obra... assim... No de repente cabe tudo, né? O papel aceita tudo. E tem, às vezes, pode acontecer de uma pessoa ir para a obra e não saber ler uma planta, por exemplo. Em vez de fazer uma coisa assim, pega a planta ao contrário e faz ao contrário. Mas eu vou te contar uma coisa curiosa que aconteceu. Sumir uma banheira de uma obra. É normal? É porque banheira é coisa pequena. É pequena, põe no de bolso. entrar, né, no Põe no elevador. bolso, entendeu? Como é que me sobe uma banheira, Cris? Estávamos com um projeto, com um apartamento, segundo andar. A cliente comprou a banheira foi entregue. E o prédio não estava completamente entregue. Então tinha um apartamento de cobertura, que por sinal era do dono da construtora, que não estava entregue. Aí alguém da construtora achou que aquela banheira da nossa cliente do segundo andar não era da nossa cliente do segundo andar, que era da cobertura. Apesar de estar escrito ali, né? Etiqueta e tal, só acharam. Tiraram a banheira do segundo andar e levaram para a cobertura. Como uma banheira some facilmente de uma obra. Sumiu uma banheira. Colocaram no bolso, né? O que você imagina. O que eu já vi de história, de coisa que some dentro de obra, acontece. Cris, mas assim, não era nem um prédio enorme, tá? E era o condomínio de um prédio só, com 14 andares, um por andar, enfim. Aí eu falei, bom, algum lugar esta banheira foi parar. E eu fui procurar... Como é que você achou lá na cobertura? Eu fui procurar apartamento por apartamento, fui do segundo, subi de escada, apartamento por apartamento. Ainda bem que eu encontrei a banheira, né? A banheira pequenininha. Gente, no 14º andar, aí conversei com o engenheiro que estava lá, nós achávamos que era daqui. Sabe que é muito interessante, né? Uma vez a gente pegou um prédio que a gente fez o apartamento decorado e a gente conquistou 10 clientes desse mesmo prédio, a mesma planta. Aí é bom. 10 projetos? 10 projetos. A cobertura, né? A cobertura e mais 9. Então a cobertura era diferente, né? Porque era duplex e mais 9. Haja criatividade. Então. Não, e o mais legal é que cada apartamento ficou exatamente com o perfil daquela família. E as famílias às vezes se conheciam, durante a obra tem aquela curiosidade, deixa eu ver o que o vizinho está fazendo. Ver a obra dos outros, gente. Quem não gosta, né? Dos outros. De ir hall em hall, para ver qual o hall, como que tá cada hall. Como é que é a casa, como é que... Eu amo. Mas nesse caso, é para você ver como as necessidades são diferentes, né? E a formação da família é diferente. E um ia no apartamento do outro e fala assim, não é possível. Esse apartamento é diferente do meu. Não é. Nossa, esse apartamento parece maior. Não, o que ele fez aqui que parece... Né? Porque o uso de cada família é de um jeito. Olha só, eu desejo muitas outras décadas de trabalhos, que daqui nos próximos 20 anos a gente senta aqui pra gente dar risada de tudo que aconteceu nos próximos 20 anos. Uma delícia conversar com vocês. Obrigada. Essa energia que a gente já divide tanto pelos corredores do D&D e que foi uma delícia só conhecer mais essa história. Muito obrigada, Paty. Eu que agradeço. Obrigada, de coração.